Olá, meus amigos do canal Em Direita. Hoje nós vamos dar continuidade e aprofundar o estudo a respeito da nossa descendência. É super importante que você veja esse vídeo até o final, já vai deixando o like. Olha, gente, mas eu pesquisei, viu? Eu tô há muitos dias nessa busca para trazer informações importantes para você a respeito da nossa descendência. Por quê? Porque a gente precisa entender por que o nosso Brasil é assim. Bom, falando um pouco sobre essa questão, a gente pode começar sobre o assunto que está em alta aí, que é a escola de samba ganhadora, né, sobre o carnaval e sobre o tema, né, Exu, né, e aquelas coisas todas. Temos a fala que repercutiu bastante da Paula Oliveira, dá uma olhadinha. Paola, 2 anos sem carnaval, quais são as expectativas para esse ano, para entrar na vida? Todas as melhores, que seja alegre, que seja feliz, que Exu abra todos os caminhos para Grande Rio passar lindamente. E hoje você vem representando o quê na avenida? Eu venho da energia Exu, do fogo à gargalhada. É uma pombagira, energia, é o feminino dessa energia potente. Pois é. Bom, vamos lá. No site Conexão Política, eu acabei encontrando um complemento bem sucinto do estudo que eu estava fazendo, porque eu acabei pegando muitos documentos e é importante, assim, um resumo, porque, gente, é um assunto tão complexo, inclusive a questão semântica, mais para frente vocês vão ver. Bom, existem relatos sobre um mergulhador que encontrou nas patas de pedra, na parte submersa do Pão de Açúcar, inscrições que estas foram traduzidas por Ladislau de Souza Melo e Neto, então diretor-geral do Museu Nacional do Rio de Janeiro. Não é um achismo, tá, gente? São documentos históricos. Ele era membro do Instituto Histórico e Geográfico Brasileiro, catedrático em Ciências Naturais. As inscrições que foram encontradas nessa pedra diziam o seguinte, que provavelmente foram escritas junto com oferendas, tá? É um pedido de socorro. Dizia assim: somos filhos da terra de Canaã. Olha só, gente. Sobre nós pesa a desventura e a maldição. Em vão invocamos nossos deuses, eles nos abandonaram, e assim morreremos desesperados. Hoje é o 10º aniversário do infausto dia em que chegamos a estas margens. O calor é atroz, a água é podre, o ar é cheio de repugnantes insetos, os nossos corpos estão cobertos de chagas. Ó deuses, ajudai-nos, Tiro, Sidom e Baal. Esses são os povos colonizadores ali da região do Rio de Janeiro, São Paulo, né, que são regiões vizinhas. Então, por aí você dá uma olhada que o negócio é interessante. Estudos foram feitos a respeito disso. No Brasil, há uma montanha de 842 metros de altitude, às margens do Oceano Atlântico. A sua parte superior tem uma forma de uma gávea, que é muito comum nas antigas caravelas, daí o nome dado pelos portugueses Pedras da Gávea. E segundo alguns pesquisadores, as marcas no topo da pedra não ocorreram somente por mera ação do tempo, elas teriam inscrições feitas por fenícios quando colonizaram o Brasil. E as inscrições chamaram muito a atenção dos imperadores brasileiros. Bernardo de Azevedo Silva e Ramos, amazonense, professor historiador do Instituto Geográfico do Histórico do Amazonas, baseado nas pesquisas etimológicas de Onfroy de Thoron, e essa é uma figura importante, o Thoron, eu quero que vocês prestem atenção, porque ele fez um estudo muito completo. Ele empreendeu várias pesquisas arqueológicas. Sua obra Inscrições foi apresentada pelo próprio autor a 2 presidentes da República, Epitácio Pessoa e Arthur Bernardes, obtendo aprovação para o financiamento do governo pelos decretos 5.572, de 14 de 11 de 1928, e o decreto 18.830, de 3 de 7 de 1929. E ele que foi o tradutor das inscrições que eu li para vocês. Até o Brasil, Badezim assumiu o lugar do pai do trono real em Tiro, 856 antes da era cristã. Segundo a Eubiose, Badezir teria sido vítima de um golpe de estado posto em prática por seu irmão e teria navegado até o Brasil com um casal de filhos gêmeos, um sacerdote, parte grande da sua corte, composta também por soldados e alguns fiéis ali seguidores. Sabe-se que os fenícios eram grandes navegadores. Segundo algumas fontes, os fenícios teriam miscigenado com alguns índios também brasileiros, das índias tupis e guaranis, que foram em outras regiões do país, né?
Consta que 2 mergulhadores teriam chegado pelo mar a uma galeria encontrada na parte sudeste da Pedra da Gávea e disse que nesse local foram encontradas múmias desse casal, dos filhos de Badesir, e que esses fatos nunca foram esclarecidos por macular, presta atenção, por macular as versões oficiais do descobrimento do Brasil. Os tamoios chamavam Pedra da Gávea de Metacaranga, referindo-se à cabeça coroada. Os fenícios eram um povo comerciante, hábeis navegadores que se estabeleceram onde fica hoje o Líbano, partes da Síria e de Israel. Teriam chegado ao local em torno de 2300 a.C., ou até antes. Segundo Heródoto e outros historiadores, o nome fenício vem do apelido dado a esses povos pelos gregos, que pode se referir ao comércio da cor púrpura ou da pele avermelhada desse povo. Presta atenção, gente, tá? Então a gente já tem ali fatos como as inscrições falando que eles são de Canaã, da tribo de Cã, né? Vocês sabem da história de Cã, Sem, Cã e Jafé. E, presta atenção, gente, esse povo veio, todos nós, na verdade, viemos dos 3 povos que saíram de Noé. E a Arca de Noé, ela foi atracada ali no Monte Ararat, que é onde fica a Turquia. Então, esses povos, eles são essa miscigenação brasileira, essa pele avermelhada, esse povo fenício descendente de Canaã. Fica bem claro por que no Brasil o paganismo é tão latente. Nós temos não só esses casos, mas temos, como no vídeo passado que eu falei sobre a tribo de Zebulon, que foi ali pelo lado do Peru. Nós temos a questão dos astecas e os maias. Foi encontrada uma menorá e aquelas inscrições com o desenho de um barquinho escrito Zebulon. Também depois eu vou falar um pouco sobre a tribo Javaé, que foi ali para a região de Goiás, mas vamos por partes. Quando eles chegaram, os primeiros padres contaram que eles contavam acontecimentos do passado e disseram que a metade da população das ilhas ameaçadas pelo mar retirou-se em pequenos navios para onde hoje, por exemplo, é a Venezuela. Mas milhares morreram na travessia. A outra metade foi levada em grandes navios para o sul, onde encontraram terras novas e firmes. O mergulhador brasileiro Roberto Teixeira encontrou 3 ânforas com capacidade total de armazenar 36 litros. O achado ocorreu em 1977 e foi tratado em sigilo até que, em 1778, foi revelado durante uma conferência no Museu Marinho. O jornal O Globo publicou naquele ano o caso dos vasos fenícios na Baía de Guanabara, sempre tratado com o maior sigilo, e seu achado foi somente revelado um ano depois, em 1978, com vagas informações. O nome do mergulhador que achou as 12 pedras arqueológicas só foi revelado posteriormente, depois de uma conferência nesse Museu Marinho, pelo presidente da Associação de Atividades Subaquáticas, Raul Cerqueira. Relatos afirmaram que um dos vasos ficou com o arqueólogo e outros dois foram transferidos para a Marinha, com capacidade de armazenar 36 litros. As ânforas estão sob a guarda do governo brasileiro em um local ainda desconhecido. Sobre os índios ali da região amazônica. Nós sabemos também que tem o pé dos fenícios ali, mas não somente deles, mas também ali do rei Salomão. Muitos dos tripulantes eram das naus do rei Salomão, que ancoraram no celeiro do mundo, nas desertas praias do Atlântico. Toron, lembra que eu falei de Toron? Em seu trabalho, Toron empenha-se em demonstrar que os povos da antiguidade da mais remota conheciam sim as Américas. O estudioso sabia latim, grego e hebraico, conhecia tupi e também a língua quichua, que é ainda mais falada nas terras limítrofes entre o Brasil e o Peru. Na Bolívia, no Equador e no Peru, ela foi adotada como a língua oficial ali dos povos indígenas. Toron procurou mostrar as 3 localidades bíblicas, Parvaim, Ofir e Tarshish, que se situam no Brasil. Ele demonstra na sua tese, por meio da linguística, da Bíblia hebraica, ele prova, palavra por palavra, que a narração dada no primeiro livro de Reis sobre a construção, a saída e viagem das frotas dos judeus junto à frota dos fenícios refere-se unicamente ao rio Amazonas. As viagens repetiam-se de 3 em 3 anos. As frotas gastaram 1 ano entre os preparativos, elas gastavam ali 1 ano entre os preparativos e as viagens de ida e volta.
ficaram durante 2 anos no Rio Alto Amazonas para organizar a procura de pedras preciosas e de ouro. Estabeleceram ali diversas feitorias e colônias e ensinaram aos indígenas a mineração e a lavagem do ouro pelo sistema dos egípcios. Ali no Alto Amazonas, exploraram as regiões do rio Apirá, Paruaçu, Parumirim e Tarxixa. No livro de Reis está bem narrada quantos quilos de ouro Salomão recebeu da região. Para Toron, Parvaim é a pronúncia alterada de Paruim, porque no antigo alfabeto o V se confundia com o O ou U. Aqui eu vou deixar na tela para vocês a explicação, vocês teriam que pausar para dar uma lida, porque ele vai puxando a raiz etimológica das palavras. Aí ele vai falando sobre Paruim, sobre Aparu, né, sobre como que eles linkaram as palavras, né, Apir para falar de Ofir. Ele fez uma análise etimológica do topônimo que decompõe a palavra Tarshish. E para ele poder identificar ali, ele acredita que essa frota solomônica teria sido forçada a abandonar Ofir e Parvaim, tendo se dirigido para a região alta amazônica, onde o ouro era mais abundante, e essa região que no tempo de Salomão recebeu o nome de Tarshish. O próprio nome Solimões teria sua origem no nome do sábio rei Salomão, cuja forma popular era Solimão. Toron afirma que Solimões é um nome alterado, né, do nome Salomão. O autor estudou que o primeiro a ter estabelecido no Brasil seria Ofir, filho de Joctã, descendente de Sem, filho de Noa. Joctã, após povoar a Índia, teria passado para a América pelo Peru. Ofir em hebraico significa fim, e a América não pode ter seu nome derivado do Américo Vespúcio. Para o historiador José Pedro Machado, por exemplo, é inequívoco ao apontar como a origem do topônimo América o prenome navegador italiano Vespúcio. Segundo ele, o termo já aparece na obra Cosmography Introduction, de 1507, da autoria de Martin Walden Miller, que, ao lado de cartas escritas por Vespúcio, consta um mapa no qual as terras do Nordeste brasileiro, cuja descoberta de Wald erroneamente atribuiu ao Vespúcio, estão indicados a Mercent Terra Vil America, latim terras de Américo ou América, e a origem já teria sido dada. Bom, uma outra tribo que chama muito a atenção é a tribo de Javaé, cujo nome seria uma corruptela de Iavé. Habita também ali na ilha do Bananal do Tocantins e fala a língua Ini. São dos poucos que sobreviveram na antiga capitania de Goiás. Os membros dessa tribo ostentam uma tatuagem, presta atenção, que simboliza o rito de circuncisão. Eles permanecem mais isolados do que os outros povos indígenas, se autodenominando um povo de fora ou povo do meio, pois eles acreditam que vivem em um plano intermediário do cosmos, situado entre o nível inferior, ou subaquático, e a origem da humanidade, e o nível superior, celeste, que seria o destino ideal para eles após a morte. Além disso, concebem a si próprios como um povo étnico, único, diferente dos outros índios. Eles acreditam que são um povo separado. Olha que interessante. E eles se denominam como um povo que veio de um lugar de onde surgiram os humanos. Então, nós estamos falando, provavelmente, ali da região de Sencã-Jafé, povo de pele avermelhada, misturado. Eles podem ser um povo de Sem também. Então, é bem interessante. Penaforte, que foi um jesuíta que estudou a respeito disso, acredita que, ele até escreveu um livro muito interessante sobre isso, que ele acredita na origem hebraico-fenícia dos índios Passas também, do aramaico Pascá, do hebraico Passá e do grego Pascá, que significa passagem, que espelhou também passo além. Ele também via a afinidade da língua tupi com o hebraico, o antigo grego e o sânscrito. Consta que a grande nação Passé viveu no sul do rio Jauperi, afluente do Branco, afluente do Negro, e os Passá aliaram-se mais tarde aos portugueses, tomando parte da fundação de um povoamento que originou o quê? Manaus. Dizem que o nome Manaus seria homenagem ao povo Manaós. A nossa raiz europeia, misturada ali com esses dois povos, negros e índios, sempre acabam parando no mesmo lugar, né? Nessa descendência que veio via mar ali, seja pelos judeus, seja pelo
por Zebulon, por exemplo, na tribo de Zebulon, ali nos Maias, seja pelos fenícios, que são da tribo amaldiçoada lá de Canaã. O fato é que se você olhar para o seu país, você vai ver que aqui nós estamos no país, um dos países mais idólatras, né, do mundo. Continuamos a servir esses deuses. O povo é um povo muito difícil nessa questão de idolatria, né? Quando eles não estão idolatrando objetos, eles estão idolatrando pessoas. Mas também temos um povo que busca, né? Nós temos um outro lado que é um povo que dobra o joelho. E o importante, eu acho que de toda essa análise, é importante a gente saber que a nossa geração, ela pode ser a geração que está sendo provada no fogo que tira a impureza, que tira essas impurezas, que separa o joio do trigo. E é importante que nós nos mantenhamos fiéis, nos mantenhamos de pé. Aquele que está de pé, cuide para que não caia. Isso vale para mim, vale para você. Nós já temos um histórico bem complexo a respeito de todo tipo de prostituição e paganismo, e nós devemos buscar cada dia mais a obediência. Eu sei que é difícil, eu também sou humana, eu sei como que a gente se esforça muito para não errar, mas é importante a cada dia nós buscarmos mais santificar. Se você gostou, deixa o seu comentário aí. Você sabia de tudo isso? Olha, eu fui a fundo para pesquisar, hein? Um beijo, Gigi. A paz do nosso Senhor. Tchau, tchau.